Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje é a nossa primeira aula de História do Brasil via vídeo, né, galera? Desculpe os erros aí, porque não tenho o costume de estar assim fazendo videoaula, mas nós vamos aí, né, começar hoje. Então, vamos lá. No primeiro momento, nós vamos falar um pouquinho sobre a pecuária no Brasil colônia, né? Primeiro, nós vamos observar as principais características, né? Foi uma importante atividade econômica na América Portuguesa, subsidiária tanto na economia açucareira quanto na economia mineradora. Lembrando que na economia açucareira e tanto na economia mineradora, o gado ele era utilizado principalmente como força motriz, né? Como força motriz para as carroças. Na economia açucareira, né, a região onde produzia-se açúcar, ele também era utilizado nos engenhos, né, para mover o moinho, né, para mover a moenda ali onde transformava a cana, era transformado em garapa. Além disso, né, o couro ele era utilizado para produzir produtos, né, para produzir objetos, né, que vai auxiliar ali no cotidiano, no dia a dia, além da carne que era utilizada ali para a alimentação. Né? Outro ponto importante que a gente precisa entender vai ser a sua contribuição para a interiorização, né, da colônia. Porque lembrando, gente, que lembra, eu até falei isso em sala de aula, que no primeiro momento da colonização, o gado ele era criado na mesma região geográfica onde produzia-se açúcar, no litoral, né, onde tinha ali as plantações de cana. Só que o gado ele comia a cana, né? Esse é um dos fatores. E um outro fator mais importante ainda é que o gado ele começa a ocupar o espaço da produção açucareira. Lembrando que o açúcar ele era a principal, né, atividade econômica aqui na América, né, aqui na colônia. Então, com isso, a coroa portuguesa ele vai simplesmente proibir a criação de gado no litoral e a partir daí os vaqueiros, né, os rebanhos, eles são remanejados para o interior. E isso vai fazer com que essas regiões onde criava-se esses currais, né, onde os rebanhos estavam pastando, acabavam criando vilas ali próximo. Né? E isso vai fazer com que, né, a colonização saia do litoral e vá para outras regiões. Né? Além disso, né, vai ser importante para o abastecimento das áreas de extração de metais preciosos, principalmente como animais de cargas que levavam principalmente, né, que levavam ali produtos alimentícios para essas regiões. Ok? Vamos lá. Qual era a estrutura, gente? Lembrando que a estrutura, né, da pecuária ela vai ser bem diferente para a estrutura de produção de açúcar. A estrutura de produção de açúcar ela precisava de muito dinheiro, né, de muita mão de obra. Lembrando que era mão de obra escrava, a mão de obra escrava ela era bem cara, enquanto a pecuária ela era, né, havia uma necessidade muito pequena de capital, até porque, vamos lá, 250 cabeças de gado era possivelmente controlada por apenas um vaqueiro. Né? Outro ponto, a mão de obra da pecuária ela era mão de obra livre. Né? Normalmente eram mamelucos, homens brancos pobres, mestiços, e esses homens eles nem recebiam salário. Né? Vamos imaginar, tinha alguns acordos, por exemplo, o qual chamado um sistema de quarteado, vamos imaginar, nasceu 4 novos animais, um desses animais ia para o vaqueiro, ok? E a mão de obra escrava ela era muito cara, então não valia a pena colocar para, né, a pecuária. E outro ponto importante é que o gado ele era criado no espaço aberto, né, comendo a grama ali, né, então não precisava se comprar alimento para esses animais. E vamos imaginar que colocasse um escravo para tomar conta de um rebanho muito grande, né, ele longe da vista do Senhor, o que esse escravo ia fazer? Ele ia acabar fugindo, ok, gente? Então vamos lá. Além da região Nordeste, nós vamos observar que a pecuária ela vai se desenvolver também na região Sul, né, principalmente nos campos de Curitiba. E a pecuária na região Sul ela vai ter uma característica importante, que quem vai levar a pecuária para essa região vai ser os jesuítas, né? Principalmente quando eles criaram as suas primeiras missões ou os primeiros aldeamentos aí. Né? Lembrando que os jesuítas eles tinham, né, a função de evangelizar e catequizar os nativos. Quando eles evangelizavam e catequizavam esses nativos, eles criavam o sistema de missões, ou aldeamentos. Nesses aldeamentos, os nativos aprendiam a cultura, né, europeia e também a religião.
Só que ali eles acabavam aprendendo também a cultivar, né? Eles começavam a produzir, né? Começavam a praticar a agricultura. E os jesuítas, além dessa agricultura, né? Principalmente ali na região de Curitiba, eles plantavam a erva mate. Com isso, eles também começam a criar gado, né? E a mão de obra utilizada para a criação do gado vai ser a mão de obra indígena, ok? Outro ponto importante, né, que o que vai estimular também essa pecuária a se desenvolver muito forte aí vai ser pelos contatos comerciais com as áreas mineradoras. Lembrando que a região sul ela vai se especializar principalmente na produção de charque. E essa charque ela era o quê? Ela era produzida para ser vendida em outras regiões, principalmente na região das Minas. E acredita-se, por exemplo, que a colonização do Rio Grande do Sul deveu-se principalmente pela criação de gado de corte e animais de carga, ok? E aqui nessa imagem, observe essa imagem aqui, nós temos, né, uma representação típica do período colonial, o qual o gado ele é utilizado como tração para a carroça. E aqui, vocês observarem, nós temos aqui o que seria um escravo, ok? Aqui nós temos o mapa que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Aqui, olha, observe a ocupação do território brasileiro, né, do território da colônia no século XVI. Se vocês observarem a seta, aqui nós temos a ocupação apenas do litoral. Quando chega no século XVII, essa ocupação ela vai adentrar ao sertão, né, vai adentrar, né, ao centro. O que vai acontecer? Principalmente, quais foram os fatores que fazem com que a ocupação ela vá em direção aos sertões? Primeiro ponto, né, a pecuária, né, que ela vai se desenvolver em outras regiões aí que não é o litoral. Aqui mais ao norte, além da pecuária, nós vamos ter também as chamadas drogas dos sertões. Eu não sei se eu falei anteriormente, né, que a pecuária, quando vai para os sertões, eles iam principalmente nas margens dos rios. É tanto que o Rio São Francisco vai ter vários currais ali na margem dele, que eles vão até chamar, vai receber um apelido de Rio dos Currais. Okay? Aí nós temos uma representação de um típico vaqueiro, né, nordestino, chapéu, né, provavelmente essa roupa é de couro, aí, né, para não machucar quando nos espinhos aí do mato, né, dentro dos sertões. Aqui nesse outro mapa também, mostra também de uma forma mais clara, né, mais específica na região Nordeste, nós temos aqui, olha, o litoral ele vai ser basicamente cortado para a produção de cana, né, produção de açúcar, e mais ao interior, né, nos sertões, nós vamos ter aqui a criação de gado, ok, gente? Bom, aqui nessa imagem eu gostaria que vocês prestassem atenção na divisão. Aqui nós tínhamos, por exemplo, o engenho, né? Nós temos aqui, ó, nós temos a casa do senhor, né, que seria a casa grande. Aqui nós temos o engenho, a moenda. Se vocês observarem, o gado ele é utilizado como força motriz, né, como tração para movimentar o local onde a cana era, onde ela tirava o suco, né, da cana. Aqui nós temos também utilizada como força motriz para a carroça, onde levava-se a matéria-prima para ser transformada na garapa e depois, né, ser cozinhada para ser transformada no que seria o açúcar. Ok, gente? Então vamos lá. Mais uma imagem aqui, né, de um vaqueiro. Uma outra atividade, né? Gente, espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho sobre a importância e como se deu o processo de criação de gado aqui no Brasil colônia, né? A pecuária. E nós vamos falar também de uma outra atividade importante que vai ser o tabaco, né? E o tabaco ele vai chegar aqui na nossa região, né? Principalmente devido às migrações indígenas, né? Que a planta chegou aqui na região do Brasil. O tabaco para os nativos tinha um caráter sagrado, né? Ele era utilizado para rituais ou para fins medicinais. Eles bebiam, fumavam, né? Mascavam, aspiravam, mas a principal forma que eles utilizavam era o fumo, né? Além de ser consumido aqui pelos nativos, o fumo também era muito utilizado na Europa, né? Além de ser utilizado na Europa, vai ser o fumo juntamente com a chamada aguardente, né, que vai ser utilizada como escambo com as aldeias africanas. Lembrando, né, que quando os europeus chegaram ali, né, principalmente os portugueses, chegam no litoral da África, eles já praticavam a escravidão, só que a escravidão no litoral africano, ela não era escravidão por cor, né, nem por questões racistas, mas sim a escravidão ela se dava
por brigas, né? Por conflitos. Por exemplo, uma aldeia, ela tinha uma rivalidade com a outra aldeia. Quando a aldeia que vencesse o conflito, aqueles que eram vencidos eram utilizados como escravos. Então, quando os portugueses chegaram ali, eles faziam o quê? Trocava os inimigos, né? Trocava, por exemplo, as pessoas que seriam escravizadas eram trocadas por aguardente ou pelo fumo, né? Ou pelos dois, vamos dizer assim, né? Então, né? Eles faziam esse escambo com o fumo e com o aguardente com as aldeias africanas que trocavam pelos seus escravos, ok? Bom, os colonos portugueses eles iniciam o cultivo do tabaco, né, nas lavouras para o consumo próprio, inicialmente. Porém, quando começa a haver um excedente, ele passa a ser comercializado com a Europa. E aqui no Nordeste nós vamos ter 3 regiões importantes para a produção do tabaco, na região do Recôncavo Baiano, Salvador e Recife, né? E aí nós vamos observar que durante o século XVII, o tabaco ele vai passar a ser um dos principais produtos de exportação do Império Português, né? Porém, a sua expansão de fato só ocorre em 1822, né, com a proclamação da independência. E a partir de 1850 começa a haver o seu declínio, né, a partir daí. Bom, um outro ponto importante, né, uma outra atividade econômica importante, nós vamos ter as chamadas drogas dos sertões. Lembra que nós falamos sobre a importância das especiarias, né, que Portugal ele começa as grandes navegações principalmente para encontrar essas especiarias. Vamos dizer que as drogas dos sertões ela tem um grau de importância parecido aí, né? Lembrando que ao longo de todo o processo colonizador houve várias discussões, né, vários momentos, várias expedições para o interior do território, né, e que vai abrir caminho não apenas para o conhecimento de novos espaços, mas também para o conhecimento da fauna e flora, né, aqui do nosso país. E lembrando que esse contato com os nativos, né, vai ser muito importante, porque vão ser os nativos que vai dizer, né, o que tinha aqui. Né, vai ser os nativos que vai mostrar a importância de cada planta, de cada erva, de cada semente, de cada fruto, e logo depois, né, esses produtos, muitos eram utilizados para remédios, outros eram utilizados para alimentos, né, ou para fins curativos, assim por diante. Esses produtos vão ser chamados de drogas dos sertões, né, ou drogas do sertão. Aí nós vamos ter cacau, cravo, guaraná, urucum, né, baunilha. Todos esses produtos vão ser depois chamados de droga dos sertões. E lembrando que às vezes também, né, nem sempre era somente os portugueses com suas expedições que extraíam esses produtos. Os jesuítas vão ter um papel muito importante. Lembrando que quem tinha um contato mais direto com os nativos eram os jesuítas. E devido a essa aproximação dos jesuítas com os nativos, eles acabavam conhecendo, né, o poder curativo, o poder, né, aqueles produtos que poderiam ser utilizados na culinária, e eles acabavam sendo os principais vendedores, né, no litoral desses produtos, né. Nós tínhamos também os bandeirantes, né. Os bandeirantes eles também, né, eles especificamente vão ter um papel fundamental para entrar no interior, né. Lembrando que os bandeirantes, a função deles inicialmente era a busca de ouro, outros era para aprisionar indígenas, né, para aprisionar nativos para tornar escravos, né. Eles também realizavam essa atividade. Então, para a gente resumir, né, a extração das drogas do sertão atendia demandas, tanto demandas internas como também demandas do mercado interno. Ok, gente? E é isso, né? Esse é o nosso primeiro ponto da nossa primeira videoaula. No próximo vídeo, né, nós vamos começar falando, né, sobre a União Ibérica e as invasões estrangeiras no Brasil colônia. Eu agradeço a vocês por esse momento de atenção. Então vocês anotem as dúvidas que vocês tiveram para me passar depois, ok, gente? Para mim tirar essas dúvidas de vocês no nosso plantão aí pedagógico. Valeu, galerinha. Até a próxima.